Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos atualmente na primeira parte desta obra que trata da doutrina. Estamos no capítulo 10. Intervenção dos demônios nas manifestações modernas, ou nas modernas manifestações. Então, ontem nós vimos a segunda parte aqui do nosso item 10. E Kardec está trazendo alguns pontos que o Espiritismo fala a respeito da mediunidade. Então, ele traz a maioria dos extratos são do Livro dos Médiuns. Vamos continuar hoje aqui a partir da primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo do item 10. Diz-nos Allan Kardec: não há nem dias nem horas especialmente propícios para as evocações dos espíritos nas reuniões mediúnicas. Isso é completamente indiferente para os espíritos, porque ele vai explicar por quê melhor. Como tudo que é material, e seria uma superstição crer nessa influência. Vamos fazer à noite, porque é noite. Não, nada disso, ok? Noite, de dia, não tem nada disso. Os momentos mais favoráveis são aqueles em que o evocador, ou as pessoas da reunião, podem estar o menos distraído possível pelas suas ocupações habituais. Ou seja, claro, se a pessoa estiver usando o momento do trabalho para fazer isto, não vai conseguir se concentrar, porque sabe. Perdão. Não vai conseguir se concentrar, porque sabe que deveria estar trabalhando, né? Então, não podemos fazer o trabalho mediúnico ao invés de estarmos dedicando-nos ao nosso trabalho, à nossa profissão, às nossas tarefas do dia a dia, porque isto seria uma grande irresponsabilidade. E como atrairmos espíritos sérios se estamos sendo irresponsáveis, não é? Em que seu corpo, ou seja, o ideal é que sejam momentos em que seu corpo e seu espírito estão mais calmos, sem tensões e preocupações, como nós já dissemos, muitas vezes ligados a eu sei que eu deveria estar fazendo outra coisa, que é importante para o mundo físico, não é? Cuidar dos filhos, cuidar de afazeres. É importante que haja um espaço de tempo onde eu consiga colocar, como qualquer outra atividade de nossa vida, sem prejudicar aquelas que estão destacadas em primeiro plano das necessidades aqui do mundo físico. E continua Kardec dizendo, agora um outro item, agora do o que é o Espiritismo, esse extrato que vamos ver agora no capítulo 2, no item 49. Também é um livro feito por Allan Kardec, obviamente. A crítica malevolente está mais para representar as comunicações espíritas como cercadas de práticas ridículas e supersticiosas. Isso é crítica malevolente, maliciosa, né? Então, essas críticas malevolentes dão as comunicações espíritas como cercadas de práticas ridículas e superstições da magia e da necromancia. Se aqueles que falam do espiritismo sem conhecê-lo se tivessem dado ao trabalho de estudarem do que querem falar, teriam poupado gastos de imaginação ou alegações que não servem senão para provarem a sua própria ignorância ou a sua má vontade. Para a edificação de pessoas estranhas à ciência,
ou seja, a fim de instruirmos as pessoas que não entendem de ciência, diremos que não há, para comunicar com os espíritos, nem dias, nem horas, nem lugares mais propícios uns do que outros. Que não é preciso para evocá-los nem fórmulas, nem palavras sacramentais ou cabalísticas, que não há necessidade de nenhuma preparação, nem de nenhuma iniciação, que o emprego de todo sinal ou objeto material, seja para atraí-los, como talismãs, não é? Seja para afastá-los, não tem efeito, e que o que importa é ali a autoridade moral ou a falta mesmo de moralidade. Aí vai atrair o quê? Vai atrair bons espíritos, vai atrair mesmo os maus espíritos, não é? Então, uso de talismãs, nem para aproximar, nem para afastar. E que o pensamento basta. Isso é importante. O pensamento basta. Enfim, que os médiuns recebem de suas comunicações, que os médiuns, recebem as suas comunicações sem saírem do estado normal, tão simplesmente, tão naturalmente, como se fossem ditadas por uma pessoa viva. Só o charlatanismo poderia afetar maneiras excêntricas e acrescentar acessórios ridículos. Então, aqueles que estão querendo impressionar para enganar vão muitas vezes apelar para isto, não é? Para acessórios ridículos, roupas especiais, palavras cabalísticas, sons. Muito bem. Em princípio, o futuro, outro item agora, desta vez aqui, do Livro dos Espíritos. Primeira parte, livro primeiro, não é? Ou melhor, Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 10. Em princípio, o futuro deve ser ocultado ao homem. O futuro deve ser ocultado ao homem em princípio. Não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite a sua revelação. De que utilidade nos teria saber o futuro? Se fosse bom, ficaríamos lá presos ao futuro e não faríamos o que temos que fazer agora. Se fosse mal, íamos nos perturbar imensamente com medo do futuro que está para vir. Diz Kardec, se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento que, se uma coisa deve chegar, não há com que dela se preocupar, ou bem procuraria entravá-la, evitá-la. Deus não quis que assim fosse, que nós soubéssemos o futuro, a fim de que cada um concorresse para o cumprimento das coisas, mesmo daquelas às quais gostaria de se opor. Então, às vezes, precisamos estar ali, estar à nossa frente, não temos como nos opor, é uma realidade na nossa vida. É uma doença, perda de um ente querido. Deus permite a revelação do futuro quando esse conhecimento antecipado deva facilitar o cumprimento de uma coisa, em lugar de entravá-la, conduzindo a agir de outro modo ao que se teria feito sem isso. Então, se Deus permite que saibamos o futuro, é para nos ajudar na realização de algo importante. Senão, não faria sentido. Agora, a próxima está no Livro dos Médiuns, capítulo 26. Os espíritos não podem guiar nas pesquisas científicas e nas descobertas, senão não haveria mérito para o encarnado. Ele diz, a ciência é obra do gênio. O que quer dizer isto?
da inteligência do homem, da inteligência do encarnado. A ciência é obra do gênio. A ciência não deve ser adquirida senão pelo trabalho, competência dos encarnados, não é? Porque é só pelo trabalho que o homem, o ser humano, avança em seu caminho. Que mérito haveria se não tivesse senão que interrogar os espíritos para tudo saber? Ah, diga lá quais são os números da Mega Sena. Ah, diga lá quais são as ações que eu devo comprar na próxima semana. Todo imbecil poderia tornar-se sábio por esse preço. Só perguntar para os espíritos. Ocorre o mesmo com as invenções e as descobertas da indústria. Eles não vão dar a resposta. Eles vão deixar que nós desenvolvamos as tecnologias, a ciência. Vejamos lá. Leonardo da Vinci vislumbrou, teve várias invenções, mas ele ainda não tinha o gênio da tecnologia para pôr várias em funcionamento. Precisou que séculos ocorressem para que aquelas ideias dele voltassem em outras inteligências. Continua Kardec. Quando o tempo de uma descoberta chegou, os espíritos encarregados de dirigir-lhe a marcha procuram o homem capaz de conduzir esta descoberta a bom fim. Mas este homem tem que ser o quê? Este homem, esse ser humano, tem que ser alguém que esteja desenvolvendo estudos na área, não é? Lhe inspiram ideias, então, os espíritos, e inspiram a essas inteligências, vamos chamar assim, não é? Ideias necessárias de maneira a deixar-lhe todo o mérito, porque essas ideias é preciso que as elabore e as ponha em prática. Então, elas podem ser intuídas, porque está na hora da humanidade viver essas descobertas, mas são as inteligências mesmo dos encarnados que as desenvolvem. Inspirados? Sim, mas o mérito é de quem pôs mãos à obra, não é? Mãos ao trabalho. Assim ocorre com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem, cada ser humano em sua esfera, daquele que não é próprio senão para cavar a terra. Os espíritos deixam cada homem em sua esfera, daquele que não é próprio senão para cavar a terra, não farão depositário dos segredos de Deus, porque não tem condição de desenvolver as ideias. Mas eles saberão tirar da obscuridade o homem, o ser humano, capaz de secundar os seus desígnios. Então, uma parte da ciência ou em outra, aquela inteligência ali está desenvolvendo, né, estudos, ou está apta, ou se preparou no mundo espiritual para trabalhar nesse sentido. Então, este ser humano será aproveitado com este fim. E não é um fim que seja desconhecido para o espírito imortal que é aquele encarnado. Mas ele, encarnado, não tem consciência para o que se comprometeu, para o que se preparou, não é? Os trabalhos aqui na encarnação, eles não são improvisados, tudo é preparado com antecedência. Então, os espíritos deixam cada homem em sua esfera, daquele que não é próprio senão para cavar a terra, não farão depositário dos segredos de Deus, mas eles saberão tirar da obscuridade o ser humano capaz de secundar os seus desígnios. Não vos deixeis, pois, arrastar pela curiosidade ou ambição para um caminho que não é o objetivo do espiritismo e que resultará para vós nas mais ridículas
mistificações. Então, sabermos, estudarmos o Espiritismo para sabermos seus objetivos, limitações, potencialidades, para tirarmos melhor proveito e não nos darmos ao ridículo. Então, pronto, já acabamos aqui o nosso tempo hoje. Amanhã, então, retornamos com a finalização do item 10. Muito bem. Até amanhã, com mais um Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Muita paz a todos.